Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, os motivos que fizeram Lucas Paquetá ser absolvido da acusação de forçar cartões amarelos para favorecer apostadores. Você vai ver como a FA, a Football Association, fez cagada nesse julgamento. Tudo isso depois da vinheta. Tô de volta aqui ao canal do VSR para falar sobre Lucas Paquetá e a absolvição dele. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado tem um link para você baixar de graça, totalmente de graça, para baixar e para usar o Flash Score. É o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real e tá à sua disposição, você não paga nada para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download e ser feliz e correr para o abraço. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, veio a confirmação de que a Football Association, a CBF lá do Reino Unido, não vai recorrer, desistiu de recorrer contra a absolvição do Lucas Paquetá, no caso em que ele corria o risco até de ser banido do futebol por ser acusado de ter forçado cartões amarelos em jogos da Premier League para favorecer apostadores. E por que a FA não vai recorrer? Porque a FA entendeu que o resultado do julgamento, a absolvição do Paquetá, estava de acordo. Porque a FA foi esmagada no julgamento. A FA foi destruída no julgamento pela comissão independente que absolveu o Paquetá. E quando eu digo esmagada, é esmagada mesmo, né? Lógico que isso é em sentido figurado, mas a tese da acusação foi completamente destruída pelo painel independente que julgou a absolvição do Lucas Paquetá. E aqui eu vou explicar os motivos disso, tá? Essa decisão de não recorrer veio da FA quando ela recebeu da comissão independente que julgou o Lucas Paquetá a decisão por escrito para o Paquetá ser absolvido. Essa decisão por escrito, ela trouxe uma série de erros no entendimento dos juízes independentes que julgaram o caso, erros da própria FA no processo de acusação e no processo de julgamento, tá? E o que diz esse relatório? O relatório da comissão independente disse que criticou duramente a Football Association, a FA, por não apresentar um laudo de uma instituição independente de que o Paquetá forçou esses cartões amarelos. O que achou a comissão que julgou o caso? A FA deveria ter contratado uma empresa independente, uma empresa alheia à própria FA, para dar sustentação, para dar comprovação que o Paquetá fez o que ele era acusado de fazer. No relatório dessa comissão independente, ela diz que foi um processo flagrante e surpreendente, e esse surpreendente negativamente, a fragilidade do que a FA construiu. Então, lá está escrito que o processo que a FA construiu contra o Paquetá era de uma fragilidade evidente. Isso está escrito na decisão da comissão independente. E isso, na visão dos juízes que julgaram o caso, foi algo flagrante e surpreendente, como a FA conseguiu construir um caso tão frágil para acusar o Paquetá. O relatório continua, e o relatório critica demais o investigador de integridade da Football Association. Esse é um cargo que tem lá na FA. Investigador de integridade, que é justamente para ver esses casos em que pode ter manipulação, em que pode ter desvio de caráter, desvio de conduta.
O relatório critica demais esse investigador de integridade chamado Tom Astley. Além de investigar, o próprio Tom Astley foi a principal testemunha da FA no caso. Ou seja, a comissão independente achou inaceitável ou achou muito frágil que a mesma pessoa que investigou o caso, a mesma pessoa que iniciou o processo de investigação e que levou a denúncia e que levou a acusação, a mesma pessoa era a principal testemunha da FA no caso. Quem a FA levou lá para falar e para sustentar o caso? A própria pessoa que investigou. E isso, para a comissão independente, era uma evidência, uma evidente fragilidade no caso levado pela FA. De novo, nesse momento, quando diz que a principal testemunha da FA era a mesma pessoa que investigou, a comissão independente diz que foi uma falha terrível da FA não conseguir uma empresa, uma instituição independente para suportar as acusações contra o Lucas Paquetá. Então você vê que esse ponto de não trazer uma empresa independente, uma instituição independente para dar suporte às acusações da FA apareceu novamente. Continuando, outro ponto gritante de crítica da comissão independente à FA. O perito usado pela Football Association era um cara chamado Jack Johnson. Esse perito que foi usado para trazer evidências contra o Lucas Paquetá, ele é funcionário de uma empresa chamada Stats Performer Integrity Services, que na tradução livre seria serviços de avaliar estatísticas, performance esportivas com o olho da integridade. Então, seria isso, Stats Performer Integrity Service, ok? Seria mais ou menos isso, uma empresa que avalia se o desempenho dos jogadores e das pessoas no campo tem relação com a falta de integridade. E qual é o problema do Jack Johnson pertencer a essa empresa? Porque essa empresa, a Stats Performer Integrity Services, ela é uma empresa que tem negócios, que é contratada da própria FA. Ou seja, a única empresa que a FA levou para sustentar as acusações contra o Paquetá, ela é uma empresa que tem relações comerciais com a própria FA. Aí a comissão independente falou, não tem como. E entendeu que havia ali um evidente conflito de interesse, considerando que a empresa levada para sustentar as acusações da FA era uma empresa que tinha relações comerciais com a própria FA. Inclusive, no relatório, no texto, tem lá uma frase que em português seria do tipo viés de confirmação, dizendo que o Jack Johnson foi arrolado como testemunha, foi lá prestar o depoimento como testemunha, não para trazer luz aos fatos, mas para confirmar o que a FA estava querendo fazer. Essa palavra, essa expressão viés de confirmação, logicamente na tradução para português, está no relatório da comissão. Por isso tudo, diante dessa fragilidade apontada pela comissão independente, a comissão independente ficou em dois cenários. 1, absolver o Paquetá. 2, banir o Paquetá ou dar uma suspensão que seria como banir. Se você, com a idade que tem o Paquetá, se ele fica 5 anos suspenso, é a mesma coisa que terminar a carreira do cara. Então ela tinha essas duas coisas na mão. Ou eu absolvo, ou eu praticamente dou um banimento para ele. E diante de toda essa fragilidade, ela escolheu absolver. Ela escolheu livrar o Paquetá
das acusações. Então, acho que está muito evidente, e no direito, né, tem uma frase muito famosa que diz: eu prefiro liberar um culpado do que deixar preso um inocente. Então, toda vez que você tem essa dúvida, toda vez que você paira nesse beco sem saída, à luz do direito, muita gente pensa e muita gente entende como sendo correto você correr o risco de liberar um culpado do que você correr o risco de condenar um inocente. Então, acho que isso ficou muito claro nesse tipo de caso. E aqui, vou abrir um parêntese, não interessa o que eu penso do caso, não interessa o que você pensa do caso, não interessa o que a FA pensa do caso, não interessa o que o Paquetá pensa do caso. Interessa o que pensam do caso os 3 juízes que julgaram a questão, os 3 juízes independentes que julgaram a questão, que viram em todo... Por quê? Porque eu vejo pedaços do julgamento. Você que está vendo o caso pela imprensa, você vê pedaços do processo. A FA vê pedaços do processo, os pedaços que ela vê com os olhos dela. O Paquetá vê pedaços do processo, ou a defesa do Paquetá vê pedaços do processo. Os pedaços que eles veem com os olhos deles. A comissão independente, ela tem a obrigação de olhar o todo. E olhando no todo, ela decidiu absolver o Paquetá. Nós que estamos vendo recortes, pedaços, nós, com todo carinho, nós não temos condição de avaliar o todo. Quem teve a condição de avaliar o todo foi a comissão independente e disse que o processo feito pela FA é de uma flagrante e surpreendente fragilidade. E por isso que o Paquetá foi absolvido, independentemente do que você acha, do que eu acho, do que todo mundo acha. O que importava nesta questão é o que achava a comissão independente. E por isso, pelo fato do processo, pelo fato da investigação construída pela FA ter sido esmagada pela comissão independente, ela foi esmagada, a palavra é essa. A FA decidiu o quê? Não vou recorrer. Paquetá está livre. E acho que isso é um ponto muito central de uma FA que demorou 2 anos entre a comunicação do fato até, da publicização do fato até o julgamento, 2 anos. E ainda construiu este relatório que foi esmagado por quem julgou. Vou repetir. Flagrante e surpreendente fragilidade no processo. E aí, a gente tem que ver o que vai acontecer, tá? Daqui pra frente. Deixa eu ver se... Ah, não, ainda não me respondeu. Por que eu tô falando isso? Porque teve um jornal que eu não gosto de repercutir coisas desse jornal porque não confio em nada do que ele está escrito, que disse que o Paquetá vai tomar medidas legais e judiciais contra a FA e o Esserhan também. Como eu não repercuto nada do que esse jornal faz, porque não acredito de nada do que sai nas páginas dele, eu entrei em contato com algumas pessoas próximas do caso. Ainda que estou gravando esse vídeo 9h20, não recebi ainda a resposta. Então não vou falar sobre isso, de repente se tiver confirmação falo disso num outro caso. Mas a questão objetiva é o processo de 2 anos da FA gerou uma acusação frágil, de flagrante e surpreendente fragilidade. É muita incompetência e é muita irresponsabilidade. E por isso que o Paquetá foi absolvido.
Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo. Aqui embaixo também você tem o link no primeiro comentário fixado para você baixar o app do Flash Score, de graça, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.